gozado, né? O ensaio para as fake news eram as manchetes de jornais. Por quê? Porque a manchete ela tem muito mais leitura, obviamente, que os textos. E para grande parte dos leitores que se movem aí por pequenas informações, a manchete induz muito mais do que o texto, mesmo que seja conflitante com o texto, né? Hoje a Folha repetiu isso aí, uma bela entrevista com o Marcelo Odebrecht, e a manchete era... o Marcelo Odebrecht disse que Lula pediu investimento em Cuba, como se fosse algo desonesto, algo político e tudo. A entrevista ele explica muito bem algo que devia ser de conhecimento geral, desde lá de trás, e que foi utilizado por ignorância, por malícia, aí pelo Ministério Público, especialmente do Distrito Federal, para criminalizar as exportações de serviços. Então, o BNDES deu dinheiro para Cuba, deu dinheiro para a Venezuela. Como que o Marcelo Odebrecht explica bem isso, como que funcionava essa questão de exportação de serviço. Você tem lá uma empreiteira, vai disputar uma determinada obra com empreiteiras de outros países. Grande parte da obra é de bens e equipamentos, em geral produzidos no país da empreiteira. E o financiamento do BNDES é exclusivamente para adquirir bens e equipamentos do Brasil. Então, sem esses financiamentos, provavelmente as empreiteiras brasileiras não teriam conseguido ganhar uma licitação. Teria tido uma baita perda aqui dessa produção de produtos industriais que vão nesses projetos. É por isso que é um financiamento de exportações. Você está exportando a máquina aqui através do projeto da empreiteira lá fora. É por isso que as empreiteiras tinham um papel relevante, porque, além do projeto propriamente dito, elas levavam máquinas e equipamentos aí fabricados no país de origem de cada uma delas. E todas elas trabalham com as mesmas linhas de financiamento e com a mesma taxa de juros. Daí o BNDES trata isso como imoral, como presente, como barganha, porque as taxas de juros do BNDES eram inferiores às taxas de juros do mercado. Obviamente, jamais passou pela cabeça desses gênios da economia que as taxas do mercado estavam profundamente distorcidas, como estão até hoje, né? E um dos pontos relevantes é a questão da geopolítica. Por exemplo, a Odebrecht se soltou, independentemente aí do BNDES, do PT e tudo, ela entrou na América Latina, conseguiu entrar em vários países da África também, e passou a ter um papel relevante de construção e também de bancar os presidentes que aceitavam os projetos dela. Então, ela mostra que quando o Lula sai para a América Latina e para a África, vendendo o Brasil, que é a coisa que o presidente americano faz, o presidente francês faz, o primeiro-ministro alemão faz, porque é a geopolítica de negócios. Quer dizer, você tem que buscar parceiros do exterior para vender produtos do país, para gerar empregos no país. Então, ele dizia, nós ficamos incomodados porque nós que abrimos caminho em muitos desses países, e quando Lula ia lá, ele vendia o Brasil como um todo, ou seja, os nossos concorrentes também. Então, esse é um outro ponto. Teve criminalização. Uma vez pegaram um e-mail de um dos diretores da Odebrecht, como é que ele chamava, gente? O sujeito foi preso, é um e-mail dizendo o seguinte: olha, o Lula vai estar em tal país lá, nós vamos pedir para ele para fazer uma defesa da Odebrecht. Gente, é a coisa mais natural, o antinatural seria se o presidente de um país fosse fazer publicidade de empresas de outro país, né? Então, digamos, essa questão da geopolítica econômica marcou todo o padrão de expansão americano, está marcando o padrão de expansão da China. Ou seja, vão as empresas do Brasil para a África, por exemplo, fazem lá uma primeira prospecção, daí você tem uma aproximação diplomática do Brasil com a África, que fortalece as empresas brasileiras lá, e, ao mesmo tempo, a presença das empresas brasileiras lá fortalece a diplomacia brasileira lá. Ou seja, um beabá da diplomacia comercial, da geopolítica, que esse pessoal criminalizou como... Então, pegava o quê? Olha, em tal momento,
o BNDES soltou um financiamento para Cuba. Em vez de deixar dinheiro no Brasil, deixava em Cuba. Quer dizer, o Marcelo Odebrecht explica didaticamente hoje. O dinheiro ficava no Brasil, que era um dinheiro exclusivamente para financiar a compra de equipamentos brasileiros. Quando vocês viram isso em toda a campanha da Lava Jato, do impeachment, quando vocês viram uma explicação dessa na imprensa? Não viram. Não viram porque, de um lado, ignorância, de outro, a malícia, a instrumentalização da Lava Jato. Hoje também, não sei se foi hoje, ontem, o Estadão fez o McLuhan fez uma entrevista com o Laus, um daqueles 3 desembargadores do TRF4 lá, que combinavam os votos, mas combinavam, né? Você tem a questão da pena aplicada ao Lula, os 3 fazendo a mesma pena, o mesmo aumento de pena, e gozando do discurso dele, você vê o malefício que o Luiz Roberto Barroso fez aí para a justiça, para a implantação desse modelo de punitivismo que acaba gerando na ponta aí o Bolsonaro. Né? Ele fala, não, eu sou um agente, não chega a falar iluminismo, civilizatório. Civilizatório. Não tem direito penal do inimigo, não. Todo mundo... as perguntas também foram bem conduzidas, mas não pegaram, digamos, todas aquelas inconsistências dos julgamentos. Mas todos eles se transformaram em porta-voz de uma ideologia. Uma ideologia que nós precisamos acabar com o PT, acabar com o Estado brasileiro, intervenção do Estado brasileiro, que é justamente esse modelo que cresce internacionalmente no Brasil, estupidamente, aí, que é a tentativa de controle da política pelas corporações públicas, dentre as quais a justiça. Então, isso aí hoje você tem claramente delineadas as relações de causalidade desse discurso de ódio, do discurso punitivista, com a desmoralização de todas as instituições. Você desmoraliza aí os partidos políticos com essa campanha descabida aí de Brasil, o país mais corrupto do mundo. Corrupto é quem utilizava a bandeira da corrupção para ganhar dinheiro. É evidente que você tinha corrupção lá, mas dizer que era o país mais corrupto do mundo, a Petrobras, a empresa mais corrupta do mundo, sabe, poupando concorrentes da Petrobras lá na África, Trafigura e outros que faturaram aqui em cima da Petrobras, foram poupadas e tudo, enquanto se destruindo em nome do quê? Do processo civilizatório. E o Barroso, quando entra o Bolsonaro, ele fala, é assim, que o velho morreu, o novo não nasceu ainda. Daí você tem um pequeno período de agitação, esse pequeno período hoje é uma ameaça direta à democracia. A gente tem alertado, é uma ameaça direta à democracia. Nenhuma democracia do mundo aceita um sujeito, através da democracia, propor o fim da democracia. É uma coisa óbvia. A democracia, todos têm o direito de se expressar, menos de se expressar contra a democracia. Porque senão você dá as ferramentas que o Hitler teve, o Mussolini teve, de, através do processo eleitoral, você destruir a democracia e passar a definir, daqui para diante, o que vai ser o modelo de país. E isso que o pessoal faz hoje aí. O pessoal faz hoje aí. Não, nós ganhamos a eleição, vamos definir o modelo de país. Toma um conjunto de medidas que vai amarrar o país pelas próximas décadas, como a lei do teto. A lei do teto chega lá, aproveita uma maioria ocasional, aprova uma lei que vai engessar o orçamento por 20 anos. Então, é complicada essa questão do recomeço. Hoje teve uma notícia importante aqui em São Paulo também, que lá no GGN nós demos a nossa contribuição, que foi essa licitação da Zona Sul, aqui de São Paulo, que é uma história estranha mesmo, sabe? Isso aí vem do 3º mês da gestão do Dória na prefeitura. Você tem uma matéria do G1, que eu publiquei agora à tarde, no GGN, que mostra que um evento com a presença do BTG e Dória anunciando, vamos privatizar a Zona Azul, a Estapar do BTG, tudo acertado lá em março do ano passado. Daí veio uma licitação toda direcionada para a Estapar e sacando contra o futuro. Vocês vão receber 560, 80 milhões de reais para gastar no ano eleitoral e vão esvaziar a CET e os futuros prefeitos vão ficar sem esse dinheiro e vão ter que bancar o custo da CET. Ou seja, é algo que vai contra a lei de responsabilidade fiscal, vai contra a transparência das licitações, e daí entra essa posição surpreendente do Tribunal de Contas do município, que a gente tinha alta conta aí. Em alguns momentos pareceu aí que estava atuando de uma forma bem republicana, o caso do lixo e outros, e de repente, nessa licitação, eles colocam lá
33 recomendações, mas um conjunto de ressalvas à licitação, volta para a prefeitura dá um arremedo, ela corrige aquelas que são absolutamente irrelevantes e mantém aquelas questões centrais. As questões centrais. Algumas delas são direcionamento, né? Então, digamos, sempre que você tem um valor de outorga, esse valor de outorga é proporcional aos investimentos que vão ser feitos. Essa licitação, seria uma licitação que não vai agregar nada de investimento a São Paulo. Podia colocar garagens. Lá em março de 2018, eles prometiam que iam colocar garagem subterrânea para melhorar os aspectos urbanísticos, daí já tiraram isso aí. Então, você teria 8 milhões de investimento para uma licitação de 1 bilhão. E daí eles colocam como o valor da outorga é 500 milhões. Para quê? Para afastar todos os competidores. Então, você tinha esses aspectos, e daí o ponto central. 1 bilhão era o valor do contrato do estacionamento. Mas você tem algo que vale muito mais que isso, mas muito mais que isso, que é o acesso ao banco de dados do estacionamento. 3 milhões de usuários aí que vão estar no banco de dados quem fosse explorar a Zona Azul, no caso do BTG. Né? E daí, surpreendentemente, o Tribunal de Contas do município, por 3-2, mesmo que sem a prefeitura acatar as recomendações que foram feitas, resolvem validar a licitação. Uma coisa incompreensível. Né? Eu conversei ontem com o João Antônio, que é presidente do tribunal, ele falou, não, mas nós não podemos querer definir a política pública, quem ganhou a eleição que tem que definir. Eu falei, mas, então, o fato de ser contra a privatização não significa que vamos prejudicar. Não está em jogo nada essa história. O papel do Tribunal de Contas não é falar se tem ou não privatização, é defender a lisura do procedimento. E não teve lisura do procedimento. 4 recomendações centrais aí da área técnica do Tribunal de Contas não foi seguido na nova licitação da prefeitura e foi aprovado por 3 conselheiros contra 2. Hoje, o Ministério Público de São Paulo entrou. Você tinha uma ação para pedir a suspensão da licitação, o Ministério Público de São Paulo, estadual, entrou também reforçando, mencionando, inclusive, as análises aí do GGN, e o juiz, agora à tarde, suspendeu a licitação. Então, agora, é interessante ver aí que você não teve nenhum grande jornal que atentou para um caso público. Né? Por quê? Porque isso mostra o extraordinário poder dos bancos de investimento hoje, nesses grandes negócios do Estado. Você tem jornais depauperados aí financeiramente, dependendo mais à frente desses ajustes, o André Esteves cobra nisso aí. Então, você perdeu esse filtro que a mídia tinha para evitar esses grandes negócios do Estado, está completamente comprometido hoje em dia, né? Comprometido. Então, essa é uma das defasagens danadas da democracia brasileira, aí, que é esse poder sem tamanho desses fundos de investimento, desses grandes banqueiros aí, que surgem aí a partir dos anos 90. Pessoal, vamos ficando por aqui. Eu vou ficar alguns dias afastado aí, uma pequena cirurgia amanhã, mas eu volto. Se ele tiver... Opa! Essa aqui vai ficar de plantão comigo lá até resolver tudo. E hoje... Ele faz de conta, né, que não tem nada, amanhã tem uma cirurgia, mas estamos aí. E parabéns também a Eugênia, que conseguiu uma grande vitória, que um juiz hoje impediu a transferência das ossadas de perus para Brasília, onde iriam para um destino incerto, não sabia. Hoje foram 2 liminares, né? Você falou já Já, sim. Da liminar da licitação? Já falou. Foi hoje. Então é isso aí, pessoal. Um abraço para vocês aí. Ué, acho que gostaram daí. Travou aqui.